Boa tarde, família. Mais uma opa, irmão. Juan, como é que você tá, meu querido? Salve! Salve, meu querido. Tamo aí. Mais uma live aí pela Nombico, né? Nosso convidado aí, Juan Fernandes, né? Apresentar seu trabalho, sua pesquisa, sua obra aí, né? Eu e Juan já nos conhecemos já há um tempo, né? Somos amigos aí de universidade, de UERJ, né? Agora ele tá com esse trabalho aí, poxa, maravilhoso. E apresentar esse livro aí para nós, né? Lobolo, Moçambique, casamento, conjugalidade, vamos falar sobre esse universo, né? A galera tá chegando aí, o pessoal tá chegando, Juan, né? Vamos bater um papo um pouquinho aqui, o pessoal chegando mais. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer, Juan, a oportunidade que você está nos brindando aí pelo seu conhecimento, trazer, né, sua pesquisa para nós, né? E disposto aí a apresentar o seu trabalho, e quero agradecer primeiramente a oportunidade que você está nos dando, irmão, de apresentar aqui, né, na nossa livraria Nombico aqui, seu livro e seu projeto, sua pesquisa, né, que você fez. E pode ficar à vontade aí, irmão, fica à vontade. Eu quero agradecer, né, Maicon? Assim, a gente se conhece há um tempo, né, irmão? Esses dias eu estava conversando com um grande irmão aí nosso, que é o Vitor Canuto, né? E Sim, eu estava sim. lembrando, né, assim, só aproveitando para a galera vai entrando, né? E a gente esperar um pouquinho, sei lá, uns 5 minutos, para comentar, né, o papo que eu tive com ele recentemente. Que, assim, fiz Instagram recentemente e aí ele me chamou, assim, começou a me seguir, a gente começou a trocar uma ideia. Eu lembro de que quando eu entrei na universidade, né, no primeiro ano, tanto eu quanto o Macaulay, que é um outro irmão também que a gente vive trocando ideia, né, tá na Bahia lá, Fala a Bahia. gente tava fazendo disciplina juntos, né, e nessa disciplina, a gente saiu da disciplina meio bolado, meio puto, tanto eu quanto você, Canuto, né? E a gente saiu meio puto assim, fora da sala, tem o quê? Uns 4, 5 anos já, né? A gente meio Pô, é puto assim, verdade. falando, né? Aí fomos lá fora e vocês começaram a falar, né? Tanto você quanto o Canuto, você já velho no debate já racial, né? Já velho hoje nos vários debates. Eu e o Macaulay tinha acabado de entrar na faculdade. E vocês começaram a falar várias paradas de Fanon, né? Do Achante, vários Sim. autores. E, cara, aquele papo ali, aquela ideia que a gente trocou foi foda, porque eu falei, porra, velho, eu quero ser esse cara aí, velho. E assim, eu tava falando isso com ele, né? Eu tava falando com o Canuto esses dias sobre isso. E falei, cara, Sim, eu tenho que sim. muito agradecer tanto você, quanto o Diacre, quanto a galera mais velha, assim, porque eu acho que um dos fundamentos africanos que eu aprendi, digamos assim, né? Não só aqui no Brasil, no contexto de pretas e pretas, mas também lá em Moçambique, é que nós somos sempre atravessados e afetados por pessoas que veio antes de nós, né? Então acho que é fundamental a gente sempre destacar o impacto dessas pessoas na nossa trajetória. E vocês foram Sim. essas pessoas, né? Assim, que impactaram a gente inicialmente, que impactou a gente de modo muito positivo a procurar e buscar nossas próprias referências assim, intelectuais. E esse movimento foi fundamental, por exemplo, para que eu conseguisse, né, e focasse na viagem para Moçambique, né, cara? Então, só agradecer, sim, eu que agradeço, na verdade, essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês minha pesquisa. Não, sem dúvida, irmão. Sabe como é que é, né? Sabe que a academia, né, Juan, praticamente esvazia a gente, ataca a gente de tal forma que tudo que eu falo, tudo que eu aprendi, tudo que eu procurei foi os coletivos, foi trocando essas ideias de corredores, a estrutura literalmente, né, curricular, praticamente não deu, sobre a questão africanas, raciais, não deu quase nada, né? A gente tinha que perder nós mesmos e eu sempre falo isso pra galera. Então, coletivos, né, as trocas dos corredores, né, e buscando, né, nós por nós mesmos. Né, o pessoal tá chegando aí, só lembrando aí a galera, o Juan também, ó, isso aqui vai ser gravado, irmão. Depois vai pro YouTube, tem um canal do YouTube que a gente montou lá na livraria. Depois dá para ver várias vezes, rever, né, e vai pro mundo. Então, né, só para avisar aí que se a galera quiser depois uma dúvida, pode mandar tudo aqui agora, então depois se quiser rever, vai ficar no IGTV aqui e depois vai pro canal do YouTube nosso da Livraria Nombico. Então, assim, eu gosto de deixar a pessoa se apresentar, né, irmão? Assim, se você quiser, a gente, né, questão de agência, né, irmão? A gente tem agência, né, de falar por si, entendeu? Se quiser fazer a apresentação sua, fica à vontade, né?
das ciências sociais, né? A gente é contemporâneo aí, né? Mas fica à vontade, se quiser, a sua pesquisa, os artigos que você está fazendo. Não, beleza. Então, irmão. Bem, eu me chamo Juan Fernandes, né? Sou sociólogo, pesquisador, escritor, apaixonado pela docência, né? Pela arte de ensinar. Sou admirador do samba, da cultura hip hop, um amante do futebol nacional, né? Flamenguista, é claro. Um bom carioca, né? Eu cursei Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e atualmente, né, com 24 anos, eu estou no mestrado em Ciências Sociais no programa de pós-graduação em Ciências Sociais, né, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, PFCIS, em qual eu sou bolsista CAPES. E, para além disso, eu sou pesquisador na Bloco 4 Foundation, que é uma instituição de pesquisa moçambicana que promove a construção de espaços de pesquisa sobre ativismo, cidadania e políticas sociais em Moçambique. E integro também um grupo de pesquisa Áfricas, né, que é Política, Sociedade e Cultura. E esse grupo de pesquisa é um grupo de pesquisa da UERJ. Então, assim, como eu já destacado na divulgação dessa live, eu irei apresentar parte do meu livro agora e parte da pesquisa que eu realizei em Moçambique. E é importante também destacar que essa pesquisa ela foi agraciada com o segundo prêmio geral da Seifert, que é atribuído, né, no âmbito do Museu Nacional, né, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, e também recebeu menção honrosa pela Comissão de Jornadas Científicas da Faculdade de Ciências Sociais e Filosóficas da Universidade Pedagógica de Moçambique. Então, é importante destacar que este é o primeiro livro, né, sobre o tema no Brasil, que eu acho que, assim, foi algo que para mim foi muito importante, né? Eu tive esse interesse em fazer com que essa minha monografia, essa pesquisa de monografia, se tornasse livro, sobretudo depois das premiações. Então, é interessante destacar que as premiações veio antes mesmo de se tornar livro, né, a obra. Então, Sim. O que acontece? Eu vou anunciar, né, que no mestrado eu estou trabalhando com outro tema, deixando de lado um pouco, né, a área de estudos africanos, e a minha pesquisa atual é sobre relações afetivas não monogâmicas entre negros no Rio de Janeiro, onde eu investigo os discursos, as práticas e as reinvenções de relacionamentos amorosos a partir de uma análise, né, contextualista dentro da antropologia das emoções. Ou seja, eu me baseio principalmente na noção de discurso, né, que eu me proponho a entender o discurso como uma fala que mantém com a realidade uma relação não de referência, mas sim de formação. Ou seja, o nosso real, ele na realidade é formado por aquilo que se diz sobre ele. E com isso, Sim. a emoção, né, os sentimentos, eles são encarados como algo que existe somente a partir do texto. Então, as emoções, para mim, né, são pensadas ou devem ser pensadas a partir das relações de poder, das estruturas hierárquicas ou igualitárias e também a partir das concepções de moralidade e demarcações de fronteiras entre grupos sociais. Então, na verdade, eu, em alguma medida, me mantive, né, dentro do tema que eu trabalhei no livro, que é conjugalidade, mas também passa por relações afetivas, mas eu investi um pouco mais no tema de antropologia das emoções. Então, assim, a partir desses fatores enumerados, eu quero destacar que a live de hoje, para a galera que está entrando aí se animar, é uma apresentação sobre o meu livro, mas também da minha transição para o meu novo campo, para a minha pesquisa de mestrado. Ou seja, aos que estão assistindo, eu falarei sobre o lobolo, nós iremos comparar com o casamento ocidental, falarei também das principais características que distinguem o casamento ocidental banto, aliás, o casamento tradicional banto e o casamento ocidental monogâmico cristão, e falarei também da monogamia do casamento moderno, como se constitui a monogamia, como que ela se consolidou historicamente no Ocidente, suas principais características e por quais fatores nós, hoje, só conseguimos pensar monogamicamente. E, por fim, falarei também de outros arranjos conjugais que procuram se afastar da monogamia. Eu acho que é importante, além de criticar a monogamia, a gente apresentar também as questões alternativas a ela, certo? Então, a minha trajetória, né, assim, bem... Oi? Só um momentinho. Não, o microfone está meio falhando para mim. Não sei se é para a galera aí que está ouvindo. Tá dando uma falhada no microfone um pouco. Aí, ver se melhora um pouco. Que eu tava te escutando meio falhado, Cristiano. Tá me escutando bem, mano? Tá me escutando? Eu tô te escutando bem. Você tá conseguindo me ouvir? Só tá meio chiando um pouco. Esse horário é muita live mesmo. Mas continua, acaba para não te interromper teu raciocínio, irmão. Continua.
Então, se tiver ruim assim, né, de ouvir, se estiver falhando muito... Eu sempre falo para o pessoal que está assistindo, se estiver escutando eu ou o Juan, dá um alô aí, entendeu, pessoal? A gente volta e retoma aí. Isso aí, a Sheila aí, ó. Ah, já tá falhando também, ó. Mas de qual? É do Juan que tá falhando, pessoal? Aí avisa aí, dá um alô pra gente gente continuar, pra não perder a gente retoma para não perder. Aí avisa assim, ó, não, tá falhando. Eu vou sair do Wi-Fi e vou colocar no 4G para ver se melhora. Acho que, tá falhando um pouco, mas dá para compreender. A Judy Paula tá aqui. O Wi-Fi... deu uma falhada agora. Deu uma travada agora aqui. Tá travando o Juan. Deu uma travada, ó. Esse horário é... E agora? Tá fluindo? Melhorou, Mike? Melhorou. Tá 100% agora, melhorou. Calma aí. Travou de novo um pouco. Tá legal aí? Melhorou? Melhorou. Juan. Perfeito. Pra você ver, o Wi-Fi é pior. Vai entender, né, cara? Que doideira, cara. Mas é isso aí, galera. Pela compreensão aí, ó, sempre pode fazer as intervenções e falar que agora tá melhorou. Intervenções tá avisando que tá bom ou não. Mas vamos lá, e continua, então vamos entrar no Lobolo. O que significa o Lobolo? Já entra um assunto que é muita conversa, irmão. Que bom que melhorou. Mas agora, eu retorno, falo um pouco antes ou começo, enfim, volto da onde eu parei. A gente vai voltar nesse assunto. Vamos pro Lobolo, que depois o final que é. Vamos pro Lobolo. Então vamos com tudo. Isso. Então o que acontece, né? Quando eu resolvi para Moçambique, eu, na realidade, selecionei, né, o Moçambique, apesar de ter outras opções, e com o intuito de, na verdade, enfim, fazer disciplinas, mas que minha pesquisa estava basicamente consolidada, né? Eu já tinha a ideia, assim, básica de realizar uma pesquisa que não sobre o casamento tradicional banto. Eu tô travando, como é que tá aí? Porque vou para mim aqui. Tá tudo bem? Tá fluindo. Se a galera... Avisa aí, galera. Se fizer, pra mim tá fluindo, vai indo. Se a galera aponta ali se tiver travando. Quando travar... Pode ir, vai tá fluindo. Quando travar... Tá? Quando travar, você me fala. Isso, e a galera vai avisar também ali. Os irmãos estão conectados conosco. Aí tu foi então, em Moçambique. O que acontece? Quando eu fui para Moçambique, eu fui com outra expectativa, né? Só que chegando lá, eu comecei a estudar, fazer algumas disciplinas, e uma disciplina que impactou bastante foi a Antropologia Cultural de Moçambique. E o professor, dentro dessa disciplina, começou a falar dos elementos culturais, né, existentes no país. Eu acabei tendo contato com o Lobolo, e, enfim, fiquei muito apaixonado. Eu falei, cara, vou investir nesse tema. E aí eu fui convidado para alguns casamentos, eu comecei a acompanhar alguns casamentos, alguns ritos, né, relacionados ao casamento, e que foram muito importantes para que eu conseguisse, na realidade, efetivar meu trabalho de campo, minha observação, para produzir aí o conteúdo que eu produzi no livro. Então, o que acontece? Assim, de maneira bem geral, quais são as características, né, que são abordadas no livro? Né? O livro ele possui quase 300 páginas, ele é dividido em 4 capítulos, né? No primeiro, aborda as implicações históricas e sociais do Lobolo, analisando como que ele era concebido no período pré-colonial, antes da chegada do homem branco, e depois analiso também no período colonial e no período pós-independência. Então, além de verificar as principais mudanças na cerimônia historicamente, como ela é praticada nos dias de hoje, eu verifico como que os elementos, né, eles foram sendo englobados ao longo da história. Então, foi um movimento muito importante de se fazer, porque alguns elementos se perderam e outros. Então, eu problematizo, nesse contexto, as noções de tradição e de modernidade, contrariando principalmente os pressupostos da antropologia, né, e da ciência moderna de maneira geral, que classificou a tradição dos povos africanos como estática, homogênea e hostil a mudanças. Como se as tradições, na realidade, elas fossem passadas e transmitidas de forma inalterada, como se os indivíduos eles não vivessem para interpretar os significados e valores de uma tradição e, portanto, alterá-la, né, ao longo do tempo.
Então começa esses aspectos no primeiro capítulo, e no segundo e terceiro capítulo eu apresento as duas experiências de laços matrimoniais que eu testemunho, né, e apresento no Lobolo, falando também dos elementos constitutivos dessa prática, discorrendo, né, minuciosamente assim, dos seus aspectos, seus significados singulares. Ou seja, eu descrevo como que o Lobolo ele assume um caráter polissêmico, ou seja, ele assume, de acordo com o contexto praticado no casal, vários significados, múltiplos significados, tendo, portanto, uma característica fundamental que é a sua abundância espiritual. Então, depois, né, do segundo e terceiro capítulo, já no último capítulo, no quarto, eu exponho a complexidade da espiritualidade no Lobolo, apresentando os espíritos, traduzindo as características desse forma pela qual os interlocutores compreendem, né, o mundo espiritual, como eles estabelecem a veneração e o contato com os antepassados por meio da cerimônia de Lobolo. Então, eu falo sobre as instâncias intermediárias, né, que para eles são os curandeiros, e o papel dos curandeiros dentro do contexto do casamento. A importância desses curandeiros, né? O que eles assumem, qual o papel que ele exerce no contexto dos noivos. E aí, sobre a atuação desses indivíduos, retirando essas pessoas de uma marginalidade, porque vários trabalhos ocidentais, né, na realidade, colocaram, em alguma medida, o papel dos curandeiros de modo marginalizado. Então, aí, eles reduziam o papel do curandeiro, por exemplo, a uma nota de rodapé. Eu, por outro lado, vou trazendo suas responsabilidades, mostrando como o curandeiro exerce sua função e o contato com os espíritos, né, e quais espíritos são esses. Então, em suma, eu abordo o tema do secretismo religioso, presente no Lobolo nos dias de hoje, que engloba elementos cristãos, né, e elementos também islâmicos, o diálogo que os indivíduos fazem com essas religiões, falando também como que era comum no período pré-colonial, e aí já parto do argumento, né, do próprio Jopp, que eu estava conversando inclusive com a Mariana, que eu gosto sempre de trazer esse argumento, que o que compõe de fato a unidade cultural desses povos é o secretismo e a capacidade que eles tinham de dialogar entre eles no período pré-colonial, entendeu? Então eu abordo, na realidade, o conflito entre a religião tradicional e as religiões cristãs no período colonial, e como que esse conflito faz com que gere novas formas e práticas espirituais e religiosas, as quais nós podemos compreender no contemporâneo, ou seja, na atualidade. Então, assim, esses seriam basicamente os capítulos, né, e os temas que eu abordo no livro, de maneira muito geral, que as pessoas podem, na realidade, consultar comprando a obra que vai ser lançada, né, para a venda daqui, talvez, a 2, 3 meses. Ainda não sabemos ao certo, né, porque temos um planejamento que foi inteiramente modificado por conta da pandemia. Agora, falando do Lobolo, propriamente dito... Só uma pergunta assim, Lobolo, o que pode significar em palavras assim, para a gente entender? O que significa Lobolo? A palavra, o conceito, Lobolo. Para a galera entender também. Para a galera entender o que significa a palavra Lobolo, né, é uma prática central que envolve dar bens à família da noiva para, na realidade, concretizar uma união conjugal. A gente tem que compreender essas características de maneira geral. Mas não tem uma tradução específica. A tradução que a gente poderia fazer é casamento. Né? Casamento. Funciona como casamento. Entendi. Então, o que acontece? E no diretamente. O Lobolo é um casamento tradicional de origem banto, praticado no sul de Moçambique, onde a prática tradicional envolve dar bens à família da noiva para a realização de uma união reconhecida entre os parentes do noivo e da noiva. Então, a gente leva em consideração a conexão de uma comunidade de vivos e o universo histórico dos antepassados. Ou seja, há várias etapas para a realização do Lobolo que foram sendo modificadas historicamente e hoje, a depender das situações sociais do casal que pretende realizá-lo, algumas etapas são incluídas e outras abandonadas. Então, nem todas as pessoas seguem de fato, né, as práticas tradicionais à risca, elas englobam de acordo com o contexto. Então, por exemplo, uma das características que foi que na cidade o Lobolo ele engloba muito mais elementos, né, externos, digamos assim, enquanto no interior eles já preservam mais alguns elementos tradicionais, apesar também de dialogar com outras religiões. Então, em alguma medida, o que acontece? Por meio do Lobolo, procura-se estabelecer uma harmonia social entre os noivos, onde se estabelece a comunicação entre vivos e os antepassados,
na qual é estabelecida uma garantia material do vínculo espiritual. Então, o que prova que o lobolo é, em alguma medida, né, feito para os antepassados. Tá? Então, nós vamos ver mais à frente, essa é a característica que vai distinguir o lobolo, por exemplo, do casamento ocidental. Então, o lobolo, ele assumidamente transcende o amor, ou seja, trata-se de uma relação não do amor entre noivo e noiva. Na realidade, o lobolo, ele é intrínseco ao mundo dos antepassados da noiva e dos noivos, ou do noivo, em que se estabelece um contato direto e contínuo entre vivos e mortos. Ou seja, por meio desse contato contínuo entre vivos e mortos, há, por intermédio de uma conexão com os espíritos antepassados, a realização de suas exigências. Então, o lobolo, ele na verdade é feito para os antepassados. Por isso que nós falamos geralmente que é por meio do lobolo que procura se fundamentar a harmonia social entre noivos e noivas, né? Sobretudo porque o lobolo sela o laço social entre as famílias e abençoa e garante prosperidade à família que está por vir. Então, os noivos geralmente compartilhavam comigo dizendo que o lobolo ele deve ser exercido principalmente para que não ocorra acontecimentos indesejáveis no futuro da noiva e do noivo. Se o lobolo não for realizado, o que eles entendem? Eles entendem que os espíritos podem voltar, aliás, voltar não, né? É importante salientar o seguinte, os espíritos no sul de Moçambique, eles estão no dia a dia. Eles comem, eles dormem, eles vivem com você. Não é como a gente pensa espírito no Ocidente, como anjo, como algo distante, como algo transcendente de outro mundo. Não. Os espíritos, eles vivem, comem, se alimentam, brincam, enfim, eles estão com você no dia a dia. Significa, portanto, dizer que se o lobolo não for praticado, os espíritos vão vir intervir na sua vida, fazendo com que você tenha uma vida de infelicidade, como, por exemplo, a fecundidade, ela não ocorre. A mulher, ela não engravida, tá? Então, eles acreditam, de fato, piamente nessa crença. Se não acontecer o lobolo, os noivos, na realidade, começam a ser julgados dentro do meio social. Então, o lobolo, na verdade, também serve para legitimar o papel social do noivo e da noiva e, ao mesmo tempo, legitimar o parentesco. Então, o lobolo, na realidade, ele é realizado principalmente, né, para integrar o universo entre vivos e mortos, mas que os mortos, na realidade, estão constantemente presentes na vida dos vivos. Então, por exemplo, os presentes, né, que são dados da família do noivo à família da noiva, acredita-se que esses presentes não são especificamente para a família. Acredita que os espíritos antepassados vão comer ou vão se apropriar desses presentes. Então, mais adiante eu voltarei nesse papel, né, simbólico dos presentes, que é tão importante, por exemplo, para os antepassados. Mas o que acontece? As ofertas de bens pelo noivo simboliza a passagem da mulher de um grupo para o outro. Isso pelo fato do sul de Moçambique ser caracterizado pela patrinariedade. Ou seja, na antropologia, chamamos de parentesco agnático, né? O que é caracterizado como patrilinear, nós entendemos como parentesco agnático, que é o quê? É uma organização da família e de sua descendência que é contada em linha paterna. Ou seja, quem assume papel predominantemente no sul de Moçambique é a família por parte do homem e principalmente seus tios paternos. Então, eles têm mais influência, na realidade, na criação, por exemplo, da criança. Então, esse detalhe ele é importante porque evidencia o papel dos tios paternos, tanto pelo lado da noiva quanto pelo lado do noivo, na hora da cerimônia. Mas veja bem, o parentesco ele só é validado caso o homem lobole a mulher. Se ele não lobolar, ele não tem direito sobre os seus filhos. Ou seja, ele não tem direito sobre a família, o que é tido como vergonhoso no meio social. Então, o lobolo legitima o parentesco. O lobolo, na realidade, ele legitima, né, o parentesco no sentido de fazer com que o homem ele só é considerado, quanto pai, só é considerado como presente na sua família caso ele realize o lobolo. Se ele não realizar o lobolo, ele não é reconhecido como nada. Então, esse seria, digamos assim, os aspectos centrais do lobolo. Agora, quais são as suas singularidades? Quais são as suas etapas? Tá? O lobolo tem 3 etapas tradicionais. E aí que começa a ficar tudo interessante. Né? Então, a primeira etapa ela está associada à intenção do noivo estabelecer um vínculo com a mulher desejada. Então, por exemplo, Maicon, você se interessou por Sheila, e o que vocês têm que fazer? Vocês têm que acionar parentes e amigos próximos de confiança, né, para que essas pessoas vão até a casa de Sheila negociar,
né, com a família dela e anunciar que você quer casar com ela. Mas você não faz parte desse encontro. Você, na realidade, fica esperando em casa o resultado. Então você entende que essas pessoas que você, na realidade, atribuiu confiança, vão conseguir negociar com a família da noiva para conseguir, enfim, efetivar o casamento. Esse primeiro encontro é denominado como incobela mate, que é pedir água. Ou seja, nesse caso, os seus representantes levam alguns presentes específicos e abrem o diálogo para a futura cerimônia de lobolo, identificando a mulher designada por você, que no caso é Sheila. Então, eles identificam, começa a negociação, né, e estabelece o primeiro laço com a mulher e seus familiares por parte do noivo. Então, o que acontece? Nesse primeiro momento, nós temos aí os familiares do noivo, indo de encontro com familiares da noiva, para aproveitar, né, e estabelecer esse contato. Se a família da noiva, né, entender que sua família, que seus amigos, eles são receptivos, eles são, enfim, uma boa família, eles entregam uma lista de exigências, ou seja, uma lista de presentes, que é a carta de lobolo. E aí, com isso, passa-se para o segundo momento, que é o quê? A realização do lobolo. Que aí você vê, o lobolo ele tem várias etapas. A primeira é o contato inicial com a família da noiva. A segunda é a própria cerimônia de lobolo. Então, nessa cerimônia de lobolo, inicia-se uma negociação. Uma negociação que é um dia marcado, né, um dia específico do ano, né, e não, possa ser que, por exemplo, você que quer casar com Sheila não consiga reunir todos os bens que foram exigidos na carta de lobolo. Então você pode demorar, por exemplo, 10 anos para lobolar Sheila, dependendo da carta. E aí, se sua família for mais tradicional e a família da Sheila for muito tradicional, o que acontece? Você não consegue levar Sheila para sua casa, vocês não conseguem estar juntos como noivos, por exemplo, se você não fizer o lobolo. Você só consegue tirar Sheila de casa se você lobolar Sheila. Entendeu? Então essa etapa... O lobolo é muito mais que o casamento, é muito mais complexo. E isso aponta, só fazendo essa interdição, a questão do individualismo não é se perder presente, né? Você casa, mas você quase o espírito da intimidade, casa com a comunidade. Os amigos seus próximos vão chegar. O individualismo ali é quase. Não pensa já, o casar, não interessa a minha família se quiser apoiar, não. Não caga, não. É uma comunidade mesmo, né, Juan? É isso, me ajuda aí. Então, esse é um ponto muito interessante, né? É um ponto muito interessante. Porque contempla, ao mesmo tempo que contempla questões de coletivo e de comunidade, contempla também algumas questões individuais, né, que não se perdem. Mas é diferente, né, as questões individuais do que um mero individualismo, que é muito presente no casamento ocidental. Né? Que a gente vê tanto que você pode casar com a mulher que você quiser, independente das opiniões que seus familiares emitirem. Né? Verdade. Independente da autorização deles. Então, o que acontece? Dentro desse contexto do lobolo, nós temos um rito, né, que é tradicionalmente chamado de cufalha, que é um culto realizado para os antepassados, para a sua invocação e, posteriormente, o diálogo com os mesmos por meio do lobolo. Ou seja, os antepassados eles têm que aprovar, no dia, a entrada da família do noivo para a negociação. Mas como é que se dá essa negociação? Né? Como é que é feita? Então, no dia do lobolo, né, a sua família ela sai em comitiva, assim. Elas alugam uma van, vários carros, para chegar na casa da família da noiva, com várias malas, vários presentes exigidos, né? E aí, a família da noiva prepara, na realidade, a sala da casa, e na sala da casa estende-se um tapete de palha, e ali os presentes vão sendo colocados em cima do tapete. E aí a família do noivo começa a ler a lista e começa a falar, ó, presente tal tá aqui, é para tal pessoa. Presente tal tá aqui, é para tal pessoa. E são múltiplos presentes, né? Só que assim, os presentes, na realidade, são destinados principalmente, né? Como eu falei anteriormente, para a família da noiva, mas também para os antepassados. E aí vocês vão ver os presentes especificamente no meu livro. Não vou antecipar essa parte, não. Não dá spoiler, não. Não dá spoiler. Não, dá não. A menina perguntou aí se os antepassados não aprovarem, o que acontece? Então não tem casamento, tá? Não tem casamento. Se os antepassados aprovarem, não tem casamento. Mas como é que dá essa aprovação ou não aprovação dos antepassados? Essa é a parte mais interessante. Por exemplo, a família da noiva, né, tá ali recebendo os presentes. E aí, nesse momento, começa uma espécie de humilhação. A família da noiva começa a humilhar a família do noivo.
começa a sacanear mesmo, Diacre, começa a esculachar assim. Esse presente aqui, esse vestido aqui é de seda, porque minha filha só veste seda. Esse cordão é de ouro, porque minha filha só veste ouro branco. Se não for de ouro, se for de lata, joga isso aqui fora. Ah, na sua casa tem chuveiro elétrico, porque minha filha tem uma pele que tem que ser cuidada, que assim, tem que tomar banho de água quente, né? E começa a se humilhar. Então, o que acontece? Essa humilhação, ela é humilhação performática. Por quê? Porque se a família do noivo, ele não aguentar a zoação, não aguentar a humilhação, o que acontece? A família da noiva vai entender que eles estão fracos para casar com a filha deles. Eles são fracos para ver a filha dele. Então, se você não aguenta aquele momento, você não aguenta o casamento longínquo. Exatamente. Perfeitamente. Casa, né, para quê? Para, enfim, levar ela para desgranão. A gente tem que saber se de fato vocês é a família certa. Então, esse é um teste prévio. Aí depois, né, dessa negociação, enfim, depois dessa zoeira, o que acontece? Se a família da noiva entender que os presentes estão certos, eles vão chamar a noiva, né, o noivo não participa, o noivo sempre em casa, ele não participa, eles vão chamar a noiva e a noiva vai, enfim, verificar se de fato, olha, eu aceito os presentes e aceito também o pedido de casamento. Se não aceitar, né, não acontece. Mas, no caso, na maioria das vezes, né, aceita-se o presente e o pedido de casamento, na realidade, se concretiza. Nesse momento de concretização, acontece uma pequena festividade, né, onde tem muitas músicas e cantos, e aí o noivo ele se torna mucunuana, que é um termo banto, né, para identificar o genro. Então, o que acontece? Depois dessa etapa, tem a terceira e última etapa, que é o Shigyane. O Shigyane é a última etapa que vai concretizar a passagem da mulher, né, para a família do noivo. Ou seja, é o momento em que a mulher, na realidade, é levada para a sua nova casa e os seus parentes vão levar os presentes, né, que eles estão dando a ela. Entendeu? Então, aí ela vai para a sua nova casa e nessa nova casa há uma última negociação, uma última conversa e, por fim, é concretizado a prática do lobolo. Então, o lobolo tem aí etapas, que é, mais uma vez, o Rinkomate, que é o pedir água, a segunda etapa, que é o próprio lobolo, e a terceira etapa, que é o Shigyane, que é o momento onde a mulher ela se muda definitivamente para a sua nova casa. Então, lá a noiva é recebida pelo noivo e que, a partir disso, ela aguarda a chegada da sua família, né? E com a chegada da sua família, começa, assim, várias danças, vários cantos com tambores, né? É muito lindo, assim, a cerimônia. Então, uma das coisas que talvez vocês estejam se perguntando, e que é muito comum, né, que na verdade foi uma interpretação colonial, foi um julgo colonial, é que o lobolo ele foi interpretado pelos portugueses como venda de mulher, como escravização sexual, né, como um casamento eterno onde não pode existir separação ou divórcio, como a possibilidade de submissão. Né? Essa foi a interpretação geral. Mas, na verdade, né, os antropólogos que investigaram o lobolo ao longo dos anos entendeu que o lobolo, ele na realidade tem que ser traduzido como valor absoluto dos povos banto, pela razão de sua prática consistir em uma aliança que envolve não apenas a família dos noivos, mas a comunidade a qual elas se inserem. Ou seja, não se pode atribuir um caráter individual ou meramente individual à prática do lobolo. Ele, na verdade, não pode ser confundido com o dote, tá? Que é o dote islâmico ou o dote europeu, não pode ser confundido. Na verdade, o lobolo não pode ser interpretado como venda de mulher. Por quê? Porque o lobolo ele é compreendido como um equilíbrio entre diferentes unidades coletivas, onde o primeiro grupo obtém um novo membro, que é a noiva, e o segundo se sente diminuído. Então, para compensar esse grupo que foi diminuído, ou seja, o grupo que perdeu a mulher, a noiva, no caso, ele acaba recebendo algo em troca, que é o quê? Para reconstituir, né, a aquisição de uma outra mulher por parte do irmão da noiva que saiu de casa. Ou seja, o lobolo, na realidade, no vocabulário banto, inexiste a noção de que o lobolo seja uma compra mediante o pagamento de uma taxa para levar a mulher para casa, entende? O lobolo ele aproxima-se de uma indenização. Seria uma indenização na realidade, ou seja, a mulher ela não pode ser comprada. O valor da mulher transcende as ideias das relações comerciais.
ela não é uma propriedade do homem, ela pertence ainda à sua família. Ou seja, em caso de separação, que é possível, ela procura seus familiares tendo uma relativa autonomia. Tá? Então, o que acontece? O primeiro passo, em resumo, tá? Em resumo, o primeiro passo para se dar no lobolo é pedir água. Você lembra lá que eu falei? O que significa pedir água? O pedir água é, na verdade, entender que a mulher amada, ela assume o sentido de água. Por quê? Porque a água é fonte da vida, sem a qual não se vive. O que se relaciona ao papel da mulher, que gera vida, né? Ou seja, que gera fecundidade e também é vista como o centro da criação. Então, nesse caso, pedir água, na verdade, é retirá-la de casa. E significa que retirar uma mulher de uma outra família é retirar a sua fonte de existência. É tirar um furo. Ou seja, é, na realidade, não ter mais ninguém para cumprir as mesmas funções que essa pessoa cumpria no seu familiar. Então, por isso, a família da noiva faz uma lista com certas exigências à família do noivo. Então, de acordo com a função, né, que a mulher exerce no seu seio familiar, mais valorizada ela fica e mais coisas são pedidas. Ou seja, para preencher o seu vazio e, ao mesmo tempo, contribuir para os futuros lobolos dos seus irmãos. Significa dizer o seguinte, Diaco, se você, né, tem uma irmã e essa irmã, né, ou duas irmãs, tem 3, 4 irmãos, né, ela vai ser lobolada e o presente que ela tem do lobolo vai ser distribuído entre seus irmãos para que seus irmãos consigam lobolar outras mulheres. Ou seja, isso vai sendo assim sucessivamente ligado e interligado, entende? Então o lobolo, né, ele possui uma variação de regras que sugere que a gente deva tratá-lo como uma complexidade, né, não como um mero papel de reprodução social. O lobolo ele é considerado como uma troca de serviço entre duas famílias pertencentes a famílias, né, diferentes. Ou seja, onde uma delas cede a outra a capacidade procriadora de um dos seus membros. E para ser compensada pela perca, ele recebe determinados bens, né, onde esses bens são destinados à aquisição de uma nova noiva. Então o lobolo ele pode ser compreendido somente a partir dessa característica. Entendeu? A Sheila Suzane fez um comentário interessante, que ela falou aqui, Juan, é interessante que mesmo sendo uma cultura patrilinear, a importância e relevância da mulher dentro da sociedade, né? Que apesar de ter um conceito que a gente fica preso, que é o patrilinear, mas é como um regime africano, né, moçambicano e banto, a questão de complementariedade é fundamental, né? Mas aqui a relevância da mulher não muda, né, Juan, dentro dessa sociedade, né? Não, perfeito. E, cara, muito bom esse comentário para a gente compreender como que o lobolo modifica-se ao longo da história e como, por exemplo, na contemporaneidade é possível observar que o patriarcalismo, que já não é mais patrilinearidade, por conta da dominação colonial, é algo presente. Né? Isso é interessante. E aqui também modifica-se, né, ao longo da história, não só o papel da mulher, mas como também se desestrutura algumas relações. Como, por exemplo, no período pré-colonial, a gente observa que os indivíduos eles saíam nas aldeias à procura, né, de uma esposa, e quando ele encontrava, ele informava seus familiares e o chefe, né, mais velho da sua aldeia ia atrás, né, dessa mulher para negociar com a família dela. E aí essa negociação se dava entre clãs diferentes, entre, enfim, povos distintos, tá? E nesse sentido, os presentes eram muito comuns, mas eram relacionados à agricultura. Por quê? Os povos do sul de Moçambique, eles se caracterizavam principalmente, os reinos, no caso, que é um total de 5 reinos naquele momento, era caracterizado principalmente pela agricultura. E a agricultura é o quê? Enxada, né, e boi. Então o lobolo era feito com atribuição de enxadas e cabeças de gado. Quanto mais cabeças de gado, né, você demonstrava mais status, você demonstrava mais riqueza. Então, por exemplo, para dar um exemplo clássico, Nelson Mandela, quando casou com Samora Machel, intelectual moçambicana e ex-esposa do Samora Machel, que também foi líder revolucionária, né, ele casou com ela oferecendo 50 cabeças de gado para ela, isso em 1960. Isso significa o quê? Significa a importância, no caso de você casar com uma líder de uma nação. Então você não pode dar qualquer coisa, você vai lá dar 60 cabeças de gado. Então isso é muito interessante para a gente pensar como que no pré-colonial isso era operado. Só que quando os portugueses se deparam com essa prática, e eles entendem que essa prática é uma prática que vai sumir ao longo do tempo, porque eles entendiam o lobolo a partir de uma perspectiva evolucionista, e eles entendiam também que a educação cristã
iria, na realidade, salvar as pessoas do lobolo, eles começam a fazer o quê? Eles começam, né, a pegar o gado, pegar as enxadas e comercializá-las. Então, ele, na verdade, faz com que, por exemplo, o gado ele perca um pouco do seu valor, né? Ele faz com que as enxadas percam o seu valor. E, para além disso, os portugueses, nossa lógica colonial, que é uma lógica também que parte da premissa de trabalho, o que eles fazem? Eles começam a fazer com que os indivíduos, né, isso no século XIX, especificamente, comecem a realizar trabalhos forçados nas minas da África do Sul, nas minas dominadas pelos ingleses, né, pelos chapistas ingleses, que eram dominados sob o apartheid naquele período. Então, o que acontece? Quando essas pessoas começam a fazer essa imigração, né, para a África do Sul, começa a acarretar uma mudança no lobolo substancial, que é o que? A monetarização do lobolo e, ao mesmo tempo, a premissa liberal que acontece. Ou seja, com a organização colonial e o empreendimento da exportação de mão de obra barata para a África do Sul, as libras esterlinas, que era moeda naquela época, começa a ser introduzida no lobolo de modo paralelo ao gado e à enxada, e dessa forma o indivíduo que trabalha nas minas, ele conseguia juntar um dinheiro durante 2 anos e realizava o seu lobolo. O que acontece nesse momento? Ele entende que não precisa mais depender de família para isso. A família não precisa mais bancar ele. Então ele começa, na realidade, a fazer o lobolo de forma individual. Porque o que ele está agora? Ele tem dinheiro. Então, pelo dinheiro, ele começa, na realidade, a fazer o lobolo. E aí você sofre o quê? Uma individualidade do casamento. Aí o casamento ele começa a perder a sua força no sentido, né, coletivo e começa, na realidade, a incorporar elementos do individualismo burguês, sobretudo por influência desses ingleses. Então, esses indivíduos começam a juntar dinheiro, né, e nesse sentido acaba falando assim, olha, não, eu não quero mais ter que passar pelo crivo de família nenhuma. Eu vou fazer meu lobolo, vou assim, lobolar minha esposa sem necessariamente, né, ter relação com a família. Então, isso faz com que o lobolo sofra essa alteração, e essa alteração ela vai impactar principalmente aonde? Nas relações de solidariedade e assistência tradicionais com um grupo de parentesco ou com a comunidade, que acaba perdendo sua consistência e acaba sendo substituído pela nuclearização da família e a dependência do dinheiro. Então, o que acontece? Esse fenômeno ele acontece também na Nigéria. Se você pega o livro do Fela Kuti, né, escrito pelo Carlos Moore, a nuclearização da família é uma tendência da família moderna burguesa. Por quê? Sim. Se a gente pega, por exemplo, os nossos antepassados, né, o quintal lá de casa, quando meu bisavô e minha bisavó eram vivos, era um quintal só para a família toda. À medida que os irmãos da minha avó foram casando, qual é a primeira medida que eles fazem? E vou aqui tirar uma parte do terreno, vou construir uma família para mim, e você não se mete na minha família. A criação do meu filho, quem dá sou eu. Isso é a nuclearização da família. Isso é, na realidade, você fragmentar a família, né? E fragmentar significa o quê? Significa dizer que a família ela acaba sendo individualizada. Então, cada um constitui seu núcleo e cada um, na realidade, cria os seus filhos da forma que bem entender. Então, isso ocorre também com o lobolo. E isso traz um outro impacto no lobolo, que é o quê? Que é a prostituição naquele período. Tá? O que acontece? Nesse período, a prostituição ela se tornou uma forma da mulher ganhar mais dinheiro. Porque antes havia a possibilidade de poligamia, que funcionava como um mecanismo de controle social. Porque essa prática de prostituição não poderia existir nesse contexto, certo? Ou seja, com a experiência do português, a exploração sexual pela prostituição ela cresce generalizadamente. Ou seja, quero dizer que o lobolo no período pré-colonial ele estava intimamente ligado à poligamia. Por quê? Porque a mulher, na realidade, adquirida, com muitas aspas, pelo seu irmão, pelo homem, ela pertence à família do marido, né? E com a morte do marido, ela era herdada pelo irmão mais novo dele após a morte, né? E é uma regra que é muito comum, né, em povos tradicionais africanos, que é a regra do levirato. Que regra é essa? É onde o homem, né, deve casar-se com a viúva do seu irmão mais velho, quando ele morre. Ou seja, se qualquer destes homens já era casado, ele se torna polígamo, porque automaticamente, né, ele herda, digamos assim, a viúva. Ou seja, mesmo quando os portugueses chegam e observam isso, eles entendem que há possibilidade de exploração da mulher africana, da mulher moçambicana, por conta dessa exploração sexual. Então, veja bem,
O dinheiro ele tem um impacto profundo pelo fato de ter fomentado duas espécies de lobolo e, ao mesmo tempo, individualizar as relações, uma vez que o indivíduo agora ele se torna desprendido dos seus vínculos familiares. Ele não precisa mais da ajuda ou da autorização do coletivo para autorizar ou efetuar seu casamento. Muita coisa para absorver nesse sentido, né? Porque essa complexidade, né? Atravessou, né, Juan, o processo de colonização, né? A gente sempre fala essa questão do do descarrilhamento, né? Porque a gente atravessou e depois outras formas de relacionar, né? Se conjugar, né? No conjugal, dos casamentos, foram totalmente atravessados pelo um processo, né? Incivilizatório do europeu, que trouxe aos países africanos, dentro do contexto de Moçambique, povos bantos. E Juan, desse bolo, então, ele entrando na questão das relações afetivas, ele tem uma tendência, no caso, né? Como é que está a situação agora? Colonial, mas atualmente, assim, o lobolo tem relações poligâmicas, poligínicas, monogâmicas, atualmente, hoje então o colonialismo foi tão forte que até os próprios, né, os irmãos moçambicanos, né, bantos em geral, já vê agora essas outras formas de casamento, né, como a poligamia, já vê com um olhar já que não acha que é atrasado, ou como é que está a situação assim atual do lobolo? Conseguiu entender, Juan? Acho que travou agora um pouco aqui, mas daqui a pouco vai soltar comigo. Deu uma travada aqui. Na hora da pergunta. Fala comigo, eu perdi o final, eu acho. Fala de novo. Tu travou e voltou. Assim, a situação do lobolo atual, assim, né? E como é que os povos de moçambicanos, africanos de Moçambicano ali, conseguem ver a questão de poligamia? Eles já estão com um olhar já mais colonial, então acha que aquilo ali tá no passado, isso é ultrapassado. Como é que conseguiu ver isso, irmão? Não sei se eu estou adiantando o papo. Não, não está adiantando não. Então, a gente tem que considerar o seguinte, no contexto africano, né, no contexto que eu estudei especificamente, nós temos tanta monogamia, tanta poligamia. Só que a monogamia que é praticada nesse contexto é muito diferente da monogamia a qual nós, enfim, cultuamos no Ocidente. Isso é um ponto. É importante frisar isso, mano. É importante frisar isso. Então, o que acontece? A poligamia, ela na realidade não só sofreu pressão colonial, como também a própria pressão pela Frente de Libertação Moçambicana, a Frelimo, que instituiu no primeiro momento um governo pautado no científico, ou seja, a partir de orientações marxistas. Então, Samora Machel, líder do governo, por exemplo, e também, né, boa parte do movimento da Frelimo, entendiam a tradição como algo atrasado que deveria ser superado para que encontrasse, portanto, os valores do homem novo. E o homem novo é o quê? O homem novo é o homem socialista. Então, nesse caso, nós temos aí, mais uma vez, como Carlos Moon mesmo critica, né, a interpretação de uma filosofia universalista europeia para analisar tradições, digamos assim, o modo de vida africanos, que no caso é o marxismo. Sim. Então, isso é muito, por exemplo, um dos principais elementos atacados depois do colonialismo pela Frelimo foi a poligamia e o lobolo. A poligamia ela não resistiu tanto. O lobolo, sim. O lobolo se preservou, o lobolo continua. Agora, nos meus trabalhos de campo, eu não pude observar a prática da poligamia relacionada ao lobolo, por exemplo. Mas eu ouvi muitos relatos. Era muito comum, né, as pessoas falarem de famílias poligâmicas. Então não significa que não exista. Mas nos casos que eu investiguei, eu não pude observar. Mas veja bem, aproveitando o gancho dessa pergunta, o que eu gostaria de trabalhar agora? Né? O amor como motivação para casamento, ele é uma invenção recente ocidental. Tá? E a história nos tem muito a dizer sobre isso. O surgimento desse amor, na realidade, ele está associado principalmente a ideais burgueses, né, relacionados à idade moderna. Ou seja, que se pautam pelo individualismo. Então, nós poucos problematizamos as relações sociais dos sentimentos em sua produção política e estratégica. Na realidade, nós acabamos por idealizar o amor
como se o amor fosse algo mágico de outra ordem sobrenatural. Na verdade, eu quero ressaltar que nossos sentimentos são construções culturais com reflexos sociais e políticos, não são naturais ou espontâneos. Ou seja, um dos questionamentos a se fazer é porque, apesar de que o Brasil ter recebido incomensuráveis, ter recebido várias contribuições civilizatórias de povos africanos, entre os quais se destacam os bantus, nós temos pouco entendimento e aplicação das formas de organização social desses povos bantus. Por quê? Porque nós não temos, por exemplo, o conhecimento do casamento praticado em outros contextos. Então, as respostas para a nossa sociabilidade, ela tem como espelho a lógica eurocêntrica, ou seja, interpretada como a mais avançada. Então, a forma mais evidente de matrimônio no Brasil, ela é orientada pela monogamia heteronormativa do modelo judaico-cristão, que se estrutura sob tendências utilitaristas e normativas. Ou seja, essa concepção de conjugalidade, como eu falo de utilitarismo, é porque os noivos, eles na verdade se pautam a partir do futuro. Eles se juntam, né, para contemplar, digamos assim, não uma espiritualidade, não uma rede, digamos assim, criada, incorporada pelos seus antepassados. Eles se pautam, né, sobretudo por conta de questões econômicas. Então, essa concepção de conjugalidade que nós compartilhamos, ela é afetada diretamente por discursos moralistas, que subvertem culturas indesejadas pela lógica cristã. Então, há várias formas de monogamia e não monogamia, mas nós só pautamos por uma única e exclusiva, né, que é a cristã. Aí eu te pergunto, se isso não é político, se esse sentimento que achamos que é extraordinário não é produzido socialmente ou historicamente, eu não sei o que é. Entendeu? Então, assim, como eu já disse anteriormente, o lobolo ele transcende o amor e ele é realizado para os espíritos, é dado numa visão mais holista, ou seja, numa visão de identidade que compartilha anseios de comunidade, anseios de aliança. Anseios onde essas alianças serão incorporadas no dia a dia para, por exemplo, contemplar a criação das crianças e das pessoas mais velhas. Então, nesse sentido, o lobolo ele tem uma transcendentalidade, né? Ele transcende o amor, e isso é assumido pelos noivos. Isso não é uma vergonha. Na verdade, isso é evidenciado na relação que eles estabelecem com os antepassados do noivo e da noiva, com contato direto entre vivos e mortos. Ou seja, para mim, essa seria a primeira diferença entre o lobolo monogâmico e a monogamia judaico-cristã. Então, né, o lobolo não é algo que vai apenas organizar e gerar estabilidade, como nós pensamos. Na verdade, ele é inicialmente pensado a partir do passado. Ele representa a pulsação de vidas que vieram antes dos antepassados e estarão com um casal a partir do ato do lobolo. Então, o que acontece? Na lógica ocidental, a espiritualidade ela não assume essa centralidade. Ela, na verdade, nós somos ensinados, dentro do Ocidente, a partir da educação ocidental, que os espíritos têm uma lógica de estranhidade, é uma lógica de possessão maluca, enfim, né? Mas o que acontece? Nós verificamos que os espíritos no Ocidente, eles são seres distantes sem interferência no mundo, como anjos protetores, mas sem a capacidade, por exemplo, de mudar o curso da vida dos acontecimentos. Então, isso é muito engraçado, certo? Por quê? O objetivo dos noivos, nesse caso, ele é sempre pautado para o futuro, em termos evolutivos. Então, eu vou casar com a pessoa, depois que eu tiver meu emprego, que eu tiver consolidado, ela vai se juntar comigo, a gente vai compartilhar renda, a gente vai estabelecer uma coisa aqui bonita e a gente vai deixar a herança para os nossos filhos. Ou quer dizer... Vai ter um filho, custo-benefício, não pode ter muito filho. Tudo é muito organizado, né, nesse sentido. Então, o que significa isso, Jack? O que significa isso? O tempo na cosmovisão dessas pessoas, né, uma das características que eu observei, é orientado para o passado, que é expressado, ou que é expresso, pela ancestralidade, assumindo o papel determinante no presente. Okay? Enquanto nas sociedades ocidentais, somos ensinados a pensar o tempo orientado para o futuro, e que o passado ele deve ser superado porque é visto como atraso em um processo evolutivo. Ou melhor, há uma procura incessante pelo progresso na construção de um futuro melhor do que o presente, onde a gente percebe o passado como um lugar menos avançado, como algo que não tem nada a oferecer. Então eu diria que o casamento ocidental ele se baseia principalmente no individualismo dos noivos e de suas apostas. Ou seja, o individualismo ele é um princípio que rompe com a ideia de que a família tem que se envolver no casamento, como acontece na monogamia presente no lobolo. Então os laços coletivos eles se perdem.
O princípio de liberdade, ele é algo que tem que ser atingido e respeitado. Ele é o expoente. Então, o que deve ser considerado, na verdade, o que deve ser descartado, na verdade, são esses aspectos de normas e tradições passadas, entende? Entendi, Juan. Pessoal, se quiser, pode mandar perguntas aí também. A Sheila está comentando aqui. Sheila, Suzane. Gente, esse minuto é destruindo tudo que a Disney me ensinou. Porque esse amor romântico aí, né, até hoje a gente é muito poluído, né? Esse amor romântico, a pessoa vai fazer de um jeito e começa a sentir coisas. A gente é criado, né? A gente é praticamente submetido a essa educação pela Disney, pela novela, pela televisão. Aí, na fase adulta, a gente não consegue desintoxicar esse amor, né, platônico, que a outra pessoa vai me completar, né, que tem uma pessoa que vai me preencher totalmente, algo parecido com isso. E sociedade africana, né, os bancos não se compreende muito assim, não, né? Não é isso não, né, de completar o outro, esse amor que vem de sei da onde, vai te encher. Vai lá, ué. Muito bom essa sua colocação, né? Então vamos lá. Já que a Sheila falou o que você falou, vamos lá. A gente vai fazer uma pequena transição já para a minha pesquisa atual, tá? O que acontece? Como eu falei no início, né? A minha pesquisa atual, na realidade, é um diálogo, né, com as... Eu nem comecei ainda, vou começar agora, Ludmila. Abraço, Ludmila é uma preta fantástica, professora, né, lá do Educandos, que, enfim, trabalha comigo, que eu admiro muito, né? É importante ela estar aqui. O que acontece? Falando de relações afetivas contemporâneas, falando disso tudo que vocês mencionaram agora, que é o tema da minha pesquisa do mestrado. Já que a gente começou a falar do casamento, né, a conjugalidade ocidental, eu gostaria de problematizar algumas características presentes na monogamia tanto cultivada em nosso contexto. O que acontece? Eu gostaria de abrir esse tópico com uma frase de um filósofo europeu, francês, né, que é o Sartre, sobre a monogamia. O Sartre, ele se dizia polígamo, né? E ele expressa uma frase que é muito interessante. Ele abre um dos livros dele assim: a monogamia trata-se de uma monstruosidade que engendra, ou seja, que cria necessariamente hipocrisia, mentira, hostilidade e infelicidade. Posto isso, como disse anteriormente, as emoções e os sentimentos, eles não são naturais e possuem consequências sociais, culturais e políticas. Ou seja, antes de iniciar esse debate, eu quero anunciar o seguinte, Jacques. Eu não estou aqui para julgar qual é a melhor ou pior experiência conjugal afetiva. Eu estou aqui como cientista, né, examinando, na verdade, o que é hegemônico. Ou seja, reconhecendo os limites da monogamia enquanto fenômeno social generalizado. Ou seja, uma moral compartilhada em torno do relacionamento monogâmico que perpassa estruturas de poder e que também deslegitima outros arranjos afetivos, em que a monogamia se apresenta como única e natural forma de relacionamento humano. Então, a pergunta para se abrir esse debate é: quando nós aprendemos a ser monogâmicos? Quando nós incorporamos a monogamia? Já se perguntaram quando aprenderam a ser monogâmicos? Então, eu falarei aqui da monogamia ocidental, uma vez que existem outras formas de monogamia que nós desconhecemos no nosso contexto, tal como o próprio Lobo. Infelizmente, a gente vive numa sociedade onde a normatividade ainda impera. E com isso, há um conservadorismo que supõe que todos devem encontrar um único amor e manter a relação com apenas uma pessoa. A verdade é que as estruturas sociais ocidentais atribuem, histórica e culturalmente, uma valorização aumentada às estruturas de relações afetivas amorosas que são pautadas. Juan, tá faltando aqui, ó. Juan, avisando aqui que tá faltando 20 segundos aqui para cair. Eu vou encerrar e já volta, né? Entendeu? Tá avisando que vai cair. É isso, segundo bloco. Vai cair aqui que avisa faltando 20 segundos. Aí a gente volta agora pro segundo bloco. Já vou voltar já, só vou demorar que eu vou ter que